Você que está aí do outro lado dessa live, Jesus, ele está voltando e ele quer lhe salvar. Se você não aceitá-lo, a Bíblia diz que tem um lago de fogo. O lago de fogo é onde está Satanás. Aliás, onde vai ser lançado Satanás, a besta e o falso profeta. Satanás ainda não foi lançado no lago de fogo, mas onde ele vai ser, sabe por quê? Porque Satanás, ele está solto. Satanás, ele está solto. Muitos pregam por aí dizendo que Satanás está preso. É mentira. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Satanás, o vosso adversário, anda bramando que nem um leão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás, ele está solto. Satanás, ele está tragando, ele está matando. Sabe por que ele está solto? Porque lá a palavra de Deus diz que Satanás, ele veio matar, ele veio roubar e destruir. Quantas vidas estão sendo mortas por Satanás? Porque ele está solto. Mas diz a palavra de Deus, quando chegar o milênio de Jesus Cristo na terra, aí é na hora que ele vai ser preso. Porque diz a palavra de Deus que João teve a revelação do anjo descendo do céu com a grande cadeia na sua mão. Sabe o que era essa cadeia? Era para prender a antiga serpente, que é Satanás. E vai prender o grande dragão, que é Satanás, e vai pôr ele lá no abismo. E vai encerrar a carreira para que ele não vos engane os que habitam na terra. Mas isso só, meus irmãos, é pelo um pouco de tempo. Sabe que tempo vai ser esse? De tempo vai ser 1000 anos preso. Sabe por quê? Na palavra de Deus diz que é pelo um pouco de tempo. Para Deus é um pouco de tempo. Porque diz a palavra de Deus que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então para Deus é um pouco de tempo. Para nós 1000 anos, meu irmão, é muita coisa. E Satanás, ele vai ser preso na prisão por 1000 anos. E com um pouco de tempo, depois ele vai ser solto. E quando ele vir ser solto, é na hora que ele vai vir novamente enganar as nações que habitam na terra. Satanás, ele está solto. Satanás, ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. Mas quando for o milênio de Jesus Cristo aqui na terra, quando Jesus vir com o milênio dele, vai vir um anjo do céu com uma grande cadeia e vai prender Satanás lá no abismo. E o falso profeta e a besta vai ser lançado no lago de fogo. E aí vai encerrar a carreira deles. E não só vai ser Satanás, a besta e o falso profeta que vai ser lançado no lago de fogo, mas sim todo aquele que não se arrepender. Todo aquele que não se arrepender da mentira, da prostituição, do engano, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que se prostitui, aquele que fica idolatrando, todos esses serão lançados no lago de fogo. Porque diz em Apocalipse que ficaram de fora os cãibos, os homicidas, os idólatras, todo mentiroso, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai arrebatar a igreja. Vai ser o primeiro arrebatamento da igreja. Queira ser arrebatado, que vai ser só um arrebatamento da igreja. E aquele que ficar vai ter a chance da segunda salvação. E a segunda salvação, não queira ficar na segunda salvação, que vai ficar difícil. Porque muitos vai ser degolado pela palavra de Deus. Entendeu o mistério? Mas Deus, ele quer lhe salvar no primeiro arrebatamento. Porque diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor vai tocar a trombeta e que morrer em Cristo ressuscitarão primeiro. E uns vai ser julgado para a vida eterna e uns para a condenação eterna. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 está escrito, que diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja é a presença, e fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos,
o que estava diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida e os mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E deu os maus mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E como é que vai ser lançado no lago de fogo? Não vai ser lançado no lago de fogo, sabe como é que vai ser? A Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo. O inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra coisa. Então Deus vai pegar o inferno completo. Deus, ele vai pegar o inferno e vai lançar no lago de fogo. Entendeu o mistério? Tem o lago de fogo e tem o inferno. O inferno é lugar de atormento. O lago de fogo é pior ainda. E diz que será para todo sempre dentro do lago de fogo. E diz a palavra que haverá choro e ranger de dente. Naquele grande dia que será lançado no lago de fogo, vai ser choro e ranger de dente. Dia e noite sem parar, querendo salvação. Mas já é tarde, porque você não se arrependeu da idolatria, porque você não se arrependeu da mentira, porque você não se arrependeu de se prostituir, porque você não se arrependeu de matar, de roubar. Você não se arrependeu dos seus pecados. Então tem que se arrepender enquanto é tempo. Deus diz na palavra deles: buscai ao Senhor e quando se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem maligno os seus pensamentos, que o Senhor se compadecerá de ti. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Então os seus pensamentos, meus ouvintes da palavra de Deus, não é os pensamentos de Deus. O seu caminho não é os caminhos de Deus. Deus, ele só me ordenou a falar até aqui. E eu vou fazer uma oração para encerrar nesta manhã, esta live. Que Deus continue lhe abençoando. Vá para a igreja escutar a palavra que liberta. Vá para a igreja aceitar Jesus, que Jesus está voltando. Se você não for para a igreja e não aceitar e não se arrepender dos pecados, quando for no dia do grande juízo, você vai estar de fora do livro da vida. Você vai estar de fora do livro da vida. E ele vai dizer, naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós que pratica a iniquidade. Então, se você não se arrepender, meu amigo, você vai ser lançado no lago de fogo. Você vai dizer naquele grande dia: ah, mas Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz sinais e maravilha. Mas ele vai vos dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós, todos que praticam iniquidade. Então você não pratica iniquidade, meu irmão. Você aceita Jesus e procure andar na santidade. Não é impossível, mas nada para Deus é impossível. Porque Jesus disse: sois santo como eu sou santo. Porque a palavra de Deus diz, que ele diz bem assim na palavra dele: não sabes vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E para ele habitar no templo que é ele, você quer dele, quer dizer... Então, para habitar no templo de Deus, tem que estar limpo, não tem que estar em pecado. Ele diz: seis santo como eu sou santo. Mas como não pode ser santo como eu sou, sejamos imitadores. Então você tem que ser imitador de Cristo, meu irmão. Deus diz que nós temos que imitar Paulo. Paulo era um apóstolo de Cristo. Nós temos que imitar Paulo. Quando Jesus vem dizer que é para nós imitar Paulo, meu irmão, porque Paulo era um homem de Deus. Sabe por que ele era homem de Deus? Porque onde ele passava, tinha sinais, tinha maravilha. Paulo, quando ele passava, meu irmão, algo acontecia diferente. Paulo, quando ele tirava os aventais do corpo dele, ele botava no povo enfermo, povo que tinha doença incurável. Quando Paulo colocava os aventais,
as enfermidades sumiam do corpo. Os demônios sumiam do corpo daquele povo. Sabe o que era isso? Era a santidade. Os demônios não suportavam os aventais de Paulo. Tinha outro discípulo também de Jesus Cristo, outro discípulo que era Pedro. Pedro, Deus usava ele de uma forma poderosa e tremenda. Que diz na palavra de Deus que havia cidade aí, nos caminhos que ele passava, o povo esperava Pedro passar. Povo botava enfermo, espírito maligno, povo que tinha espírito maligno e povo que tinha qualquer enfermidade, esperando Pedro passar. Sabe para quê? Quando Pedro pelo menos passasse, que pelo menos a sombra de Pedro tocasse na alguma daquelas pessoas e as pessoas eram curadas. Quando a sombra de Pedro tocava naqueles povos que tinham espírito maligno, os demônios saíam daquele povo, quer dizer, me perdoe em nome de Jesus, daquele povo. Sabe o que era isso? Isso aí era autoridade. Isso aí era o poder de Deus na vida do homem de Deus. Você imagine, meus ouvintes, da palavra de Deus, só a sombra de Pedro curar qualquer tipo de enfermidade. Só a sombra de Pedro, os demônios tinham que sair daquele povo. Todo tipo de doença era curado quando a sombra batia naquele povo. Sabe o que é isso? Isso é a santidade. Isso é o poder de Deus. Temos que buscar o poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse na palavra dele: se creres, fareis a obra maiores que eu fiz. Quem disse foi Jesus. Se nós crer no poder e na palavra dele, nós fará a obra maior que ele fez. Deus é poderoso. E eu vou encerrando por aqui, fazendo a oração, agradecendo a Deus por estas palavras. Deus é poderoso, que Deus continue nos abençoando aí nesta live, no nome do Pai.